Bom dia, queridos amigos. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine na manhã desse domingo e que possamos ter a permissão de adentrar aos vossos lares, levando a palavra do Evangelho do Cristo. O que representa o Evangelho em nossas vidas? O Evangelho do Cristo é a boa nova, a boa notícia, a transformação, a renovação, porque boas notícias nos trazem a transformação moral, a transformação do dia a dia, nós nos isolarmos diante das sombras, dos convites das sombras e melhorarmos. Então essa influência de Jesus em nossas vidas é há séculos. Tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Há quanto tempo estamos tentando mudar através da prática do Evangelho? E quando a gente fala da prática do Evangelho, nos arrepia, porque temos dificuldades de praticá-las. O legado que o Cristo nos deixou, diante dos seus passos seguros, diante do perdão que Jesus nos ensinou, diante do amor ao nosso semelhante. São mandamentos, esse é um legado. E por que não colocamos em prática? Por que tanta dificuldade? Eu sei que a terra nos fascina e isso nos causa a dificuldade também. Mas nos lembremos daquela mulher adúltera que ia ser apedrejada, que era um ritual da lei de Moisés, que todo aquele que causasse o adultério era apedrejado. E Jesus falou, vai e não peques mais, aquela mulher. E lembrando que nós somos pecadores, lembrando aos religiosos também que eles eram pecadores e que podiam mudar a sua vida através do exemplo. O Evangelho nada mais é da nossa transformação moral para o exemplo. E aquela vozinha no nosso ouvido dizendo, vai e não peques mais. Siga os caminhos de Jesus. Mas nós temos dificuldade. Ainda mais nos dias de hoje, como a internet nos consome. É um estudo no Brasil que o brasileiro é o maior consumidor de tempo dentro da internet, no mundo, de 3 horas e 50 minutos por dia. Por dia. Imaginemos você ficar 3 horas e 50 minutos por dia, muitas vezes em futilidades, isentando o trabalho. Não no trabalho profissional, eu digo no tempo que nós perdemos. E não queremos a nossa transformação, de melhorarmos, de praticarmos a ação da boa nova, da boa palavra, para com aquele que vem no nosso caminho. Não é? Porque a vida é fascinante, ela nos convida aos erros, ela nos convida ao fascínio, a internet nos convida a isso, me convida. Eu já ouvi reclamações dizer, Eduardo, o Evangelho está muito extenso. Eu não tenho tempo para ouvir 40 minutos, 45 minutos da sua palavra. Mas para fazer o quê? E esses evangelhos que a gente fala de domingo, estão em 20 minutos, 16 minutos, que é a palavra. Porque nós somos tão ansiosos por essa visão da matéria que nos consome, os vícios do pensamento, os vícios da palavra, os vícios da ação. É porque temos vícios da palavra também, de repetir sempre a mesma coisa, de reclamar, de ser negativo, que eu preciso de bens materiais, que eu preciso de dinheiro. Mas está lá no livro dos Espíritos, a lei do trabalho. Por que não executamos aquele empreendedorismo de trabalharmos e termos gratidão por aquele soldo que recebemos?
E falando do Evangelho e das nossas mudanças na prática, eu me recordo do Chico. O Chico dizia, aquele salário pífio, que era moedas, ele conseguia sustentar a família e trabalhar 18 horas, 14 horas por dia, praticando o Evangelho do Cristo. Ele não tinha praticamente 4 horas para ficar na internet. O Chico Xavier. E quantas famílias, milhares e milhares de famílias ele atendeu. Através da sua sensibilidade, da sua mediunidade, as cartas que através de Chico consolava pessoas. E nós, no nosso tempo, dizer, não tenho tempo para Jesus. Por isso que falávamos, estamos ainda gatinhando para ter a prática do Evangelho. E hoje, como falamos, o que representa o Evangelho em nossas vidas? O que representa para ti? O que representa esses 20 minutos que nós estamos conversando para lembrarmos que nós temos que praticar a caridade? Lembrando novamente do Chico, quantas horas ele ficava em atendimento, em nome de Jesus, em nome da caridade, em nome de consolar pessoas. Quantas pessoas nós perdoamos, quantas pessoas nós compreendemos as aflições das pessoas. Você já parou para pensar sobre isso? O que representa o Evangelho na sua vida? Nos seus vícios? Hoje é um domingo ensolarado, o que irei fazer? É aquela relação de muitos vão ao culto, como diz o irmão Paulo, e saem sem o culto. O que era o culto? Era ouvir a palavra. O que aquela palavra representou para mim? Representou que eu preciso perdoar, que eu preciso ocupar meu tempo para aqueles que estão ao meu redor, para eu conseguir perdoá-los. A palavra me disse isso, mas eu saio do culto já criticando o outro, falando mal de Deus, que Ele deixou você à míngua, que o outro está melhor que você. Então por que fomos ao culto? Por que fomos à igreja? Se sair da igreja, já estou malfadado a não perdoar, a não querer executar a prática do Evangelho no meu dia a dia. Por que eu tenho que perdoar? É interessante isso, porque a prática do Evangelho nas nossas vidas nos diz sobre o perdão. Outro dia eu atendendo uma pessoa, ela disse, eu não consigo ver como é, enxergar como que eu tenho que perdoar. Outro dia entrei inclusive no Google para perguntar, como que eu faço para perdoar? Eu disse a ela simplesmente, comece por você. Se nós somos espíritos imortais, carregamos isso de várias e várias vidas, Nessa nós estamos tendo a oportunidade de perdoar, de ocupar melhor o nosso tempo para o bem. Para o bem. Mas para que fazer o bem? O Evangelho diz isso. É o Evangelho em nossas vidas. Muitos dizem, estar no mal me faz bem. Como é isso? Me explique para mim. Estar no mal me faz bem. Estar nos fascínios da terra me faz bem? E eu ter tempo para usufruir das redes sociais e não colocar nada em prática em minha vida? Perder meu tempo em futilidades? Vou procurar no Google o que é perdoar. Mas isso está na Boa Nova, do Evangelho do Cristo. Por isso que esse legado, nós temos muitas dificuldades para exercitar. Nós rezamos todos os dias e acordamos reclamando. Rezamos todos os dias e acordamos reclamando. Rezamos todos os dias e acordamos reclamando. Às vezes acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, já reclamando. Com o mundo. Porque Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo, Deus não me deu isso. Mas tudo é emprestado. Até os vícios são emprestados. Para nós entendermos
Onde nós estamos errando? Onde nós estamos perdendo tempo? Eu atendo tantos e tantos dependentes químicos, que são os vícios. E existem outros tipos de vícios. Mas, infelizmente, nós ainda não temos esse vício, olhando com os bons olhos, do Evangelho do Cristo, da prática. Por isso temos dificuldades. Por isso contextuamos. Outro dia uma pessoa me disse, eu não acredito mais em Deus. Ele parece que não existe porque só me fez mal para mim. Mas a pessoa tem vícios. Quem está fazendo mal para si é ela mesma. Não é o Evangelho. O Evangelho é para nós nos redimirmos dos nossos erros de tantas e tantas vidas. O Evangelho nos mostra isso. Causa das atuais aflições, causas anteriores no capítulo 5. Ele nos mostra isso, ele nos fala sobre isso. Fala da nossa imortalidade da alma. E esse é o legado do Cristo. Que nós temos dificuldades, muitas dificuldades, neste legado que Ele deixou para nós, um grande presente. E Ele disse, vai, não peques mais, porque Ele sabe que nós somos pecadores de muitas e muitas vidas. E temos dificuldade da simplicidade que o Cristo teve para nos mostrar. Nós somos muito complexos. Nós, seres humanos, encarnados, e os desencarnados também têm a complexidade dos apegos, do dinheiro. Por isso que eu lembrei o exemplo do Chico, que é uma das minhas referências, as referências de muitos, como Divaldo, entre outros. Mas o desapego, claro, ele tinha a sua missão, ele tinha o seu dom de consolar, mas por que a gente não tira o nosso tempo também no Evangelho, da prática, para consolar, para compreender o outro, para falar menos mal do outro, para reclamar menos, para acordar tendo gratidão. As pessoas me perguntam, como que é ser feliz? É ter gratidão, é entender e ter gratidão. Gratidão na vida, gratidão pela vida, gratidão pelo corpo, gratidão pela saúde. Este é o Evangelho, é a prática do Evangelho. Porque quando somos gratos, nós queremos ajudar ao outro. Agora, quando somos ingratos e queremos viver a vida do outro, parece que Deus nos abandonou. Eu quero só viver a vida do outro, não vivo a minha, vivo só os prazeres da terra. Porque os prazeres da terra são viciantes, são viciantes, são viciantes. E nós esquecemos quem? Jesus. Quando nós estamos nos prazeres da matéria, aguçados, nós esquecemos da prática do Evangelho. E temos muita dificuldade. Por isso que o tema de hoje nós dissemos para todos vocês. O Evangelho em nossas vidas, o que representa para a nossa transformação, para a nossa renovação? O que ele representa? Você já pensou sobre isso? Pense. Pense quantos você deixou para trás. Como a internet te consome e você não tem tempo para as coisas de Deus. Nunca a gente tem tempo. Nunca. É difícil ter. Porque a corrida contra o tempo é muita. No século XXI a gente está correndo atrás do tempo. Como João Evangelista falou isso, que nós correríamos atrás do tempo. E nós estamos fazendo isso. Ou seja, a nossa doença de ansiedade de viver amanhã. Amanhã. E não vivemos o Evangelho, que é a lembrança do Cristo. Aí você vai me dizer, mas eu sou pecador, eu sou imperfeito. Mas nada mais justo, de séculos e séculos passados, nós já repetimos isso. Que somos pecadores, somos imperfeitos, eu não sou igual ao outro, eu não tenho tempo.
Comece a ter gratidão. Você vai arrumar tempo para ser feliz. Você vai arrumar tempo para ser feliz. O que representa o Evangelho em sua vida? Pense sobre isso. Essas são as palavras do Cristo, a boa nova. E nesse domingo eu digo para vocês e para mim, a boa nova de servir, a boa nova de ouvir, a boa nova de trazer palavras consoladoras e não perder tempo com quimeras da terra, que são todas elas passageiras, todas elas passageiras. E nós somos passageiros também, passageiros. Não é que dizer assim, eu quero ser próspero. Financeiramente as pessoas dizem. Mas a prosperidade, eu conheço muitos prósperos que são extremamente depressivos e extremamente infelizes. Prósperos financeiramente, mas não são prósperos espiritualmente. Se estamos só de passagem aqui, lembremos dos exemplos do Cristo para praticá-los em nossa vida diária. Gratidão, gratidão. Os exemplos do Cristo em nossas vidas. Estamos gatinhando. Estamos ali gatinhando. Mas vamos trocar essa fralda de coisas materiais, arrumar tempo para a prática do Evangelho do Cristo, para a prática da palavra boa nova, para nós melhorarmos as boas notícias, as boas motivações. Que Deus nos abençoe. Jesus nos ilumine nesse domingo, nesta vida. E aproveitando a oportunidade, dê o seu joinha, não esqueça do seu joinha, não apague o vídeo antes da hora, dê o seu joinha e compartilhe o nosso Evangelho com muitos, mas não perca tempo, o tempo está urgindo para praticarmos as leis divinas em nossas vidas, ou seja, gratidão. Comece pela gratidão. Bom dia, bom dia, bom dia.